Hoje, primeiro, parabenizar aí todas as mães pelo seu dia, que abençoe poderosamente vocês, no nome do Senhor Jesus. Estamos começando mais cedo, para que dê tempo de todo mundo ficar aí com a família hoje, né? Nosso tema hoje é Tiago. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o Tiago. Eu tenho certeza, como eu tenho dito, eles se parecem muito conosco, né? Cada um dos apóstolos. E o texto que eu quero ler de abertura é 1 Coríntios 1, 22, 23, diz o seguinte: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, disse Paulo, pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que nós vamos começar por esse texto hoje? Primeiro, nós pregamos realmente a um Cristo ressuscitado, Filho do Deus Todo-Poderoso. Mas que é loucura, né? Como já disse o apóstolo Paulo, para os judeus, para os gregos, mas para nós é a sabedoria de Deus. Então, é na sabedoria de Deus que nós queremos estudar sobre o caráter dos 12 apóstolos. Então, hoje é o dia de aprendermos sobre Tiago. Tiago, que era irmão de João, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Diferentemente de Pedro, o apóstolo Tiago sempre é mencionado junto com João. Ele nunca é mencionado na Bíblia junto, separadamente. Ele era irmão de João, João era o irmão caçula dele, vamos assim dizer, era o mais novo dentre os dois, dentre Tiago e João, João era o mais novo. E a única vez que Tiago é mencionado de uma maneira separada, exatamente no dia que a Bíblia menciona a morte dele. É preciso entender um pouquinho o seguinte, que, ao que tudo indica, a família de Tiago e João, os dois apóstolos, ela era uma família influente, como a gente pode ver aí pelos escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas e do próprio João. O que significa que os pais de Tiago e João eram as pessoas influentes. E a Bíblia deixa uma coisa, um registro assim maravilhoso, é que parece que os pais dos apóstolos Tiago e João, que era Zebedeu, era um homem de muito sucesso financeiro. Porque se você abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 20, nós vamos encontrar que o pai dos apóstolos Tiago e João tinham vários empregados no ramo, na empresa de pesca que eles tinham. Então, o pai de João, dos apóstolos João e Tiago, tinha uma empresa de pesca, parece que era um homem muito bem sucedido financeiramente. Marcos faz questão de registrar isso, Marcos 1:20, é que o, eles tinham vários empregados, várias pessoas ao serviço deles, sinal que a empresa de pesca deles era uma empresa grande e eles eram bem-sucedidos. Por que isso é importante? Porque muita gente quer deixar de fazer tudo para pregar o evangelho para ter um salário. E aqui nós aprendemos com os apóstolos que eles deixaram tudo para não receber nada financeiramente, mas ao mesmo tempo levar o evangelho ao mundo todo. Além dos pais de Tiago e João serem ricos, influentes, a gente percebe que há um outro relato importante que João deixa para nós, é que parece que Zebedeu era muito próximo do sumo sacerdote daquela época, uma família de religiosos, tanto é que João só entra no dia do julgamento do Senhor Jesus porque era conhecido do sumo sacerdote. Pois bem, vamos lá. Tiago era o filho mais velho, então, dentre Tiago e João, era um filho de Zebedeu, e provavelmente ele achava que, por ser o irmão mais velho, ele podia mandar em todo mundo, vamos assim dizer, como muitas vezes a gente acha assim nesse direito, né? Que ele tinha o direito de ser o principal dos apóstolos. E vocês vão de perceber pela palavra de Deus que por várias vezes eles começam a brigar para saber quem que era o maior, quem que era o menor, para saber qual era o maior dentre eles, como Lucas mesmo escreve isso em Lucas 22, 24. Mas ao que a gente percebe nas escrituras sagradas, em momento algum
em momento algum, Tiago chegou a ser considerado o principal dos apóstolos. Como nós já vimos em aulas anteriores, o principal dos apóstolos acabou se tornando exatamente o apóstolo Pedro. Então, apesar da briga entre eles, que era o maior e o menor, na realidade, Deus escolheu para liderar os apóstolos naquele primeiro momento, foi exatamente o apóstolo Pedro. A única vez que Tiago aparece como o primeiro, uma das únicas vezes que ele aparece em outro momento, é quando ele foi morto. Nós vamos ver mais na frente que um dos apóstolos que a Bíblia relata que foi morto de verdade, morto por causa do evangelho, foi Tiago. Eu estou dizendo que as escrituras dizem. Tiago era uma pessoa muito importante, mas mais importante do que à primeira vista a gente pode notar. Em duas das listas de apóstolos, eu já disse em aulas anteriores, parece que o Senhor Jesus dividiu os 12 apóstolos em 3 grupos de 4. Parece que nessas 4 listas, em 2 delas, Tiago aparece depois de Pedro. Ao que tudo indica, que Tiago tinha muita influência dentre os apóstolos, mas nunca chegou a ser o comandante. Vamos supor que ele fosse o segundo ali, pelo menos nessas listas, em 2 das listas de Marcos e Atos dos Apóstolos. Mas, apesar de tudo isso, dele nunca aparecer na frente, nós vamos ver que há fundamentos na Bíblia para supor que Tiago, o apóstolo Tiago, era um líder forte, muito forte, e, como eu já disse, provavelmente o segundo depois de Pedro. E a Bíblia relata um fato interessante em Gálatas 2:9, que quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo chega a dizer que Tiago, em primeiro lugar, Pedro, em segundo lugar, e João eram tidos como colunas da igreja. O que isso quer dizer? Que eles eram líderes da igreja, que eles eram pessoas influentes na igreja. E por Paulo, parece que a gente descobre que Tiago exerceu um papel de muita liderança na igreja, porque Tiago, Pedro e João eram tidos como colunas da igreja. Mas há os privilégios extraordinários na vida do apóstolo Tiago. Veja, eu disse que por causa de saber quem era o maior, eles brigavam entre eles para saber quem era o maior. Tem isso na igreja de vez em quando também, não tem? Um querendo parecer melhor do que o outro querendo parecer que canta melhor, que prega melhor, que se sai melhor. E o Senhor Jesus repreendeu o tempo todo esse tipo de comportamento no meio dos apóstolos e repreende também no nosso meio. Mas Tiago, ele está sempre presente nos momentos importantes de Jesus Cristo. Olha, que intimidade esse homem, o apóstolo Tiago, tinha com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscita a filha de Jairo, quem estava lá vendo Jesus ressuscitá-la? Tiago. Quando o Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, se transfigura ali, no Monte da Transfiguração, Tiago estava vendo ali todo o brilho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá no Getsêmani, quando o Senhor Jesus ora tanto, com tanta intensidade, que o seu suor se transforma em gotas como que de sangue, lá estava Tiago vendo aquela cena poderosíssima. Mas encontramos também na Bíblia, em Marcos 14, por exemplo, que o Senhor Jesus, Tiago, fez perguntas pessoais para o Senhor Jesus. Já imaginou que privilégio o Tiago teve? Ele viu o Senhor Jesus ressuscitar a filha de Jairo, ele viu Jesus Cristo se transfigurar, ele conversou pessoalmente com Jesus Cristo, perguntando a respeito dos finais dos tempos, ele estava lá vendo Jesus Cristo orar com tanta intensidade que o sangue se transformou em grandes gotas de sangue. Que privilégio, hein? Esse apóstolo teve de andar tão próximo a Jesus Cristo. Mas aí, irmãos, se a gente pudesse pegar apenas uma palavra para definir o apóstolo Tiago, nós diríamos que a palavra certa seria intensidade. Tiago era muito intenso. E a partir daí, a gente entra nessa convicção por que Tiago era intenso. Então, se pudéssemos definir Pedro, cabeça quente. Se tivéssemos que definir Tiago,
nós vamos defini-lo como intenso. Intensividade seria a palavra certa. Então, do pouco que a Bíblia fala sobre Tiago, fica claramente evidente que ele era um homem intenso, fervoroso e entusiasmado. Então, no pouco que conhecemos de Tiago, ele é apresentado como uma pessoa intensa, fervorosa e entusiasmada. Não é à toa, por ser intenso, por ser fervoroso, que o apelido que o Senhor Jesus deu a Tiago e João, os irmãos filhos de Zebedeu, foi de filhos do trovão. O que é que você acha que eles receberam o nome de filhos do trovão, hein? O senhor Pedro, o Senhor Jesus deu o nome de Simão, acrescentou o nome Pedro a Simão, para lembrar que Simão era impulsivo. Agora, Jesus Cristo diz que Tiago e seu irmão João são filhos do trovão. Quando fala que alguém é filho do trovão, porque era intenso, é explosivo, não pensava, agia sem pensar. Era assim que Jesus Cristo definiu Tiago e João como filhos do trovão. Uma personalidade forte, né? Zeloso, impetuoso, intenso, fervoroso, como nós já dissemos. Então, esse apelido, filhos de Boanerges, estava dizendo, olha, esses meninos são muito impetuosos. Eles agem com a intempestividade sem tamanho, fala sem pensar. E poderíamos dizer que é aquele que pega, se está com um trem desse aqui na mão, um controle, e alguém fizer raiva, ele já joga na cabeça todo. Filho do trovão. Era assim, eram conhecidos Pedro, era assim conhecido Tiago e João. A gente começa a perceber na Bíblia que parece que eles tinham tendências muito ambiciosas, os filhos de Zebedeu. Nós vamos ver isso lá na frente. Eles queriam ser os primeiros, né? Queriam sentar uma à direita de Jesus Cristo, outra à esquerda, mas eles também tinham tendências sanguinárias. Olha só que isso é muito importante, hein? Tiago era uma pessoa, junto com seu irmão, ambicioso, e João, que se transforma no apóstolo do amor depois, se tornou uma pessoa também, tinham tendências sanguinárias, tendências de resolver as coisas pela violência, pelas forças, pela força. Será que você também é assim? Queremos resolver tudo com raiva, com grito, com violência, mas o Senhor Jesus não aceitava essa situação deles, não. Então, pela graça divina, o Senhor Jesus transformou Tiago, esse homem com tendências ambiciosas, esse homem que queria resolver as coisas com força, com violência. Jesus Cristo transformou ele num homem de Deus. E ele passou a ocupar um lugar de destaque na liderança da igreja primitiva, como vimos em Gálatas 2:9, ele se tornou um dos 3 homens mais importantes da igreja primitiva, sendo considerado, então, coluna da igreja. Por que eu disse que Tiago e João tinham tendências sanguinárias? Tendências sanguinárias. Filhos do trovão, violentos, queriam resolver as coisas brigando, queriam essa tendência de destruir. Por que nós descobrimos isso na Bíblia? Porque tanto Tiago quanto João queriam pedir fogo dos céus para destruir uma vila inteira. Uma vila inteira de pessoas que queriam que Deus matasse eles. Tem momentos assim na sua vida? Você tem vontade de pedir que Deus, para matar uma pessoa que está te perseguindo, que está atuando contra você? Eu estou brigando aqui com o trem que está aqui nas minhas costas. Acho que agora vai dar certo. Olha só. Por que Tiago tinha, então, essa tendência chamada de filho do trovão, sanguinário? Porque teve um dia que eles foram contrariados. Ele disse: eu posso pedir para mandar fogo do céu, para destruir esse povo todo? Ele queria matar todo mundo que não estava querendo receber Jesus Cristo. Isso é interessante, que muitas vezes nós somos assim, tão intensos, né? A gente quer resolver as coisas do nosso modo, e nunca vai ser do nosso modo, mas sempre do modo de Deus. E por causa dessa intensidade, nós vamos ver lá mais à frente um pouquinho, que ele era tão intenso, tão impulsivo, Tiago, que ele deve ter espalhado com tanto fervor o evangelho, que foi o primeiro dos apóstolos a ser morto.
E a Bíblia fala sobre isso. Veremos daqui a pouco. Veja, essa liderança forte, essa liderança intensa, ser chamado filho do trovão, aquele que explode, que faz barulho, que é muito intenso, era assim que era Tiago e João, mas ele deve ter aprendido isso com outros homens da Bíblia. Vamos ver? Nós vamos encontrar, por exemplo, Elias, e Elias parece que era muito parecido com Tiago, ou melhor, né? Elias veio primeiro. Então, Tiago era muito parecido com Elias. Elias também, lembra? Ele pediu para Deus descer fogo do céu, só que lá no caso de Elias, Deus ouviu ele e mandou fogo do céu. E o fogo destruiu 100 homens. Então, Tiago deve ter pensado, olha, se Elias pôde, eu também posso. Se Elias orou para Deus enviar fogo do céu e 100 pessoas morreram queimadas, eu também posso. Mas eu volto a falar sobre isso daqui a pouquinho. Outro homem muito intenso que nós vamos encontrar na Bíblia, semelhante a essa intensidade de Tiago, era exatamente Neemias. Neemias, que eu tenho falado muito sobre ele ultimamente. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Neemias. Quando o povo pecou, já imaginou se essa moda pega? Quando o povo pecou, Neemias disse, eu contendi com eles. Eu contendi com eles. Eu amaldiçoei alguns. Eu espanquei outros e arranquei o cabelo de outros. Eu vou repetir isso. Hein? Já imaginou se essa moda pega? Cada crente que pegar, vamos orar para Deus mandar fogo do céu para consumir eles? Elias fez isso. E 100 soldados foram mortos, incinerados. Neemias disse, olha, eu amaldiçoei, eu espanquei, eu arranquei o cabelo de alguns deles, porque eles pecaram contra Deus. Mas temos outro homem muito intenso na Bíblia, João Batista. Lembra da maneira que ele pregava? Ele tinha um temperamento assim, que ardia como um trovão mesmo, né? Ele pregava assim, João Batista, dizendo, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Você já imaginou? Você congregasse na igreja, que o pastor pedisse, Senhor, desça fogo do céu e consome esse irmão que não quer evangelizar, consome esse irmão que não quer orar, que não quer ler a Bíblia. Ou já imaginou que, como Neemias, você congregasse e nossos pastores fossem assim, te amaldiçoasse, pegasse um cinto e te espancasse, arrancasse o seu cabelo porque você não queria servir a Deus? Ou então, como João Batista, raça de vibra, povo que não presta, vocês precisam escapar da condenação do inferno. Assim eram esses homens. E parece que o apóstolo Tiago era feito da mesma matéria-prima de que Elias, João Batista e Neemias. Ele era muito franco, ele era muito intenso, mas era impaciente com as pessoas que praticavam mal. Tiago era impaciente com as pessoas que praticavam mal, como era impaciente João Batista, como era impaciente Neemias, como era impaciente Elias, como nós já vimos. Eles eram impacientes contra o pecado, só que eles queriam resolver as coisas do modo dele. Neemias arrancando o cabelo das pessoas, a barba, batendo, espancando outros. Elias mandando fogo do céu e João Batista dizendo, povo, vocês são raça de víboras, vocês são cobras, vocês são venenosos. Que coisa, hein? E parece que Tiago, o apóstolo Tiago, era feito, então, desta mesma matéria-prima. Eles não tinham paciência com quem praticava o mal. Mas acalma aí, daqui a pouco a gente volta aí. Não há nada errado no zelo desses homens. Nada de errado no zelo de Elias, de Neemias, de João Batista e nem de Tiago. Lembra, você precisa lembrar que o próprio Senhor Jesus, ele fez algo semelhante. Ele pega um chicote e começa a bater, a espancar todos os comerciantes que tinham entrado dentro da igreja para fazer dela um comércio. Não tem gente que ainda hoje faz assim? Come dentro da igreja, vende produtos dentro da igreja, da Natura, sei lá de que mais, Jequiti, não sei mais o que. Aí o Senhor Jesus, então, pega um chicote, espanca todo mundo.
Olha que semelhança. Elias, Neemias, João Batista, Tiago. Mas olha que o Senhor Jesus pega um chicote, por causa do seu zelo pelas coisas de Deus, vai lá e expulsa todos os comerciantes, todas as pessoas que estavam vendendo algumas coisas dentro do templo. O próprio Senhor Jesus chega a dizer que leva aos seus apóstolos dizendo o seguinte: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Então, Jesus Cristo, Elias, João Batista, Neemias e o próprio Tiago eram pessoas que o zelo pela casa de Deus consumia eles, queriam as coisas muito direitinho. O problema que era a forma que Tiago queria tratar os pecados do povo de Deus, queriam tratar aquela situação. Por isso, muito do que vamos ver em Tiago, ele provavelmente viu Jesus Cristo fazer, e aquele zelo pela casa de Deus foi tomando conta dele. Ele queria as coisas muito certinhas, só que muitas vezes queria resolvê-las da maneira errada, porque o zelo é uma virtude muito importante quando ela é verdadeira, quando ela é intensa e da maneira certa. No entanto, muitas vezes, o zelo sem a justiça não vale absolutamente nada. O zelo sem sabedoria é perigoso, como nós vamos aprender na Bíblia, em Romanos 10, 2. Zelo misturado à insensibilidade é cruel. Zelo misturado à insensibilidade é cruel. Nós vimos que precisamos ter amor no coração. Sempre que o zelo se transforma em ira, ele pode ser mortal. Em certas ocasiões, nós vamos encontrar na Bíblia que Tiago demonstrou uma tendência a deixar-se dominar pelo zelo mal empregado. E é isso que nós vamos ver agora em dois incidentes relacionados à maneira com que Tiago usou o zelo de uma forma errada. São dois incidentes na Bíblia, eu disse incidentes mesmo na Bíblia, que especificam, que ilustram muito bem esse zelo mal empregado por Tiago para defender Jesus e para defender a obra de Deus. Um desses episódios é quando exatamente Tiago queria que Deus enviasse fogo do céu para destruir os inimigos. Imagine, eu volto a repetir, imagine eu, estou aqui, vou pedir, senhor, manda fogo do céu e destrói quem não quer participar do curso. Um zelo mal empregado. E por que ele queria? Por que Tiago queria pedir que Deus enviasse fogo do céu? É o que nós vamos ver aqui agora. E outro momento, o zelo mal empregado de Tiago, é quando ele chama sua mãe para que ela pedisse a Jesus que uma sentasse à direita e outra sentasse à esquerda do Senhor Jesus do reino dos céus. Mas vamos primeiro focar no fogo do céu. Por que Tiago e João, seu irmão mais novo, por que eles pediram que Jesus destruísse uma vila inteira incendiada? Que o Senhor Jesus mandasse um incêndio e destruísse todo mundo. Você já imaginou que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, já tinha feito isso em algum momento da sua vida? Pois bem, vamos ver como foi esse fato. O Senhor Jesus Cristo se dirigia para Jerusalém. E seria a última Páscoa de Jesus Cristo. E de onde ele estava para ir a Jerusalém, o caminho mais curto era passar por Samaria. Passar por Samaria. Bem, para os judeus, os samaritanos eram uma etnia de mestiços, formado por pessoas que se casaram com os assírios. Então, eram judeus casados com assírios. Os judeus, então, achavam que os samaritanos eram mestiços, não eram nada judeus. Eles tinham casado com pessoas assírias. E a Bíblia chega a registrar, em 2 Reis 17, que esse povo de Samaria, o povo mestiço, meio judeu e meio assírio, eles temiam ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, serviam os próprios deuses da Síria. Eles serviam a Deus, mas serviam os ídolos. Eles serviam a Deus,
mas servia o horóscopo, por exemplo. Não tem crente que gosta de ler um horóscopo de vez em quando? Esse é meio crente, né? É um crente morno, né? Gosta de ler horóscopo, gosta de ver as previsões para o futuro, gosta de ir numa casa de profecia para ouvir previsões do futuro. Eu não sou contra a profecia, eu sou favorável à profecia, desde que ela seja na igreja, desde que ela seja em local em que Deus, de fato, manda o profeta dele para falar. Mas, é bem da verdade, a profecia é uma das coisas mais raras que existiu em todos os tempos, mesmo os dias dos apóstolos, dos profetas, dos apóstolos, a profecia era uma coisa muito rara. Pois bem, eu disse que esse povo samaritano, eles eram meio judeus e meio assírios. Temiam a Deus um pouquinho, temiam aos deuses dos ídolos outro pouquinho. E eu citei um exemplo. Muitos crentes que gostam de ver horóscopo, ver previsão do futuro. Eles acreditam um pouco em Deus e acreditam um pouco nos demônios. E não pode ser assim. Tiago diz, Paulo diz que nós não podemos se virar à mesa de Deus e dos demônios. Aí vamos voltar aqui, porque que a história de Jesus Cristo passando por Samaria despertou a ira de Tiago e de João. Bem, o primeiro templo dos samaritanos foi construído no Monte Gerizim, lá em Samaria. O primeiro templo dos samaritanos foi construído no Monte Gerizim, lá em Samaria. Mas depois foi destruído aí pelo imperador Alexandre o Grande. Mas, no entanto, naquela época que o Senhor Jesus vai passar por Samaria, Gerizim ainda era considerado pelos samaritanos um lugar sagrado. E os samaritanos estavam, como é que eu diria, eles estavam convencidos de que o único lugar que judeus e samaritanos podiam adorar era apenas o Monte Gerizim. Tanto é que há uma passagem na Bíblia, em João 4, quando o Senhor Jesus encontra com a mulher samaritana, está lembrado? O Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, a mulher samaritana diz assim para o Senhor Jesus, aquela prostituta de João 4, ela vira para o Senhor Jesus e diz, olha, nossos pais adoraram nesse monte, no Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que o lugar da adoração é em Jerusalém. Olha a briga, hein? Olha a briga entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, meio mestiços, meio judeus e meio assírios, com os judeus legítimos. Bem, tinha o templo de Jerusalém, como tem até hoje, e tinha o templo no Monte Gerizim, que depois foi destruído por Alexandre o Grande. Bem, os samaritanos diziam, olha, o lugar de adoração é aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Mas os judeus, e nós sabemos, adoram a Deus no templo que está em Jerusalém. Veja então você, a mulher samaritana, aquela mulher que o Senhor Jesus encontra com ela no poço de Jacó, aquela mulher prostituta, aí ela diz para o Senhor Jesus, olha, o lugar da adoração é aqui em Gerizim e não em Jerusalém. Olha como é que a briga já começou aí, quando Jesus vai passar por Samaria para ir a Jerusalém, na última Páscoa, adorar a Deus no templo verdadeiro, o templo em Jerusalém. Então, o Senhor Jesus escolheu passar por Samaria, como eu já disse, porque era o caminho mais rápido. E como Jesus Cristo ia passar por Samaria, aquele estado, aquela região, o Senhor Jesus, acompanhado dos discípulos, eles tinham que parar para comer e para dormir. Então, o Senhor Jesus pediu para alguns apóstolos, algumas pessoas, irem adiante deles, a essa cidade de Samaria, e preparar um lugar para eles almoçarem, jantarem, para as refeições, e também um lugar para dormir. Eles foram providenciar acomodações, foi providenciar comida. Mas sabendo, os samaritanos, sabendo que Jesus ia passar por ali, mas não ia ficar, porque ele estava indo para Jerusalém, adorar no templo de Jerusalém, e os samaritanos achavam que ele tinha que adorar ali em Samaria. O que aconteceu? Então, eles chegam lá em Samaria, os enviados por Jesus Cristo, e perguntam, olha, a gente tem lugar aqui para a gente dormir? A gente tem lugar aqui para comer? E eles disseram, aqui não tem lugar não. Porque além de eles odiarem os judeus, eles também odiavam o culto que era praticado em Jerusalém, que era o culto verdadeiro. Imagine, para pensar um pouquinho, irmãos.
Olha, não tem pessoas que dizem que você é fanático para vir à igreja adorar a Deus, porque eu estou aqui no escritório da nossa igreja sede. Não tem pessoas que dizem que você é fanático, você quer estar o tempo todo na igreja. Eles não entendem o quanto nós queremos adorar a Deus de coração, né? Então, quando as pessoas chegam em Jerusalém pedindo pousada e comida para o Senhor Jesus, aqui não. Ele está indo para Jerusalém celebrar a Páscoa lá, o lugar dele celebrar a Páscoa seria aqui. Veja que, então, pela segunda vez, quando Jesus foi nascer, não aceitaram ir na hospedaria. Agora, quando ele quer adorar, quer almoçar, quer jantar, quer dormir, eles não recebem ele em Samaria por causa de um ódio, por causa de uma briga entre o lugar de adoração, se era Gerezim ou Jerusalém. Olha, e assim os samaritanos não aceitaram receber Jesus em Samaria. Não porque não tinha hospedagem, lá tinha vaga de hospedagem, mas sim porque eles tinham um ódio excessivo pela religião dos judeus, pelo templo dos judeus, pela adoração dos judeus. Quanto nos odeiam por amarmos Jesus Cristo, né? Mas eu volto lá, eu estou indo para dizer por que Tiago pediu para Deus enviar fogo do céu. Estou tentando te contextualizar. Mas eu devo lembrar que, apesar do ódio dos samaritanos por Jesus Cristo, o Senhor Jesus não tinha ódio dos samaritanos, não. Nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia, uma delas que fala do amor de Jesus Cristo pelos samaritanos. Uma delas, lembra daqueles 10 leprosos curados? Os 10 leprosos foram curados? O Senhor Jesus torna ele herói. 10 foram curados, mas apenas o samaritano voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Há uma outra prova do amor do Senhor Jesus por aqueles que o odiavam, os samaritanos, é a parábola do filho pródigo, está lembrado? Desculpa, do filho pródigo não, do samaritano, do samaritano. O único herói para o Senhor Jesus naquela história entre o levita, o sacerdote e o samaritano foi exatamente o samaritano, porque ele parou para ajudar. E essa era tão importante, Samaria, para o Senhor Jesus, que ele disse que depois do derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 1:8, o Senhor diz: olha, ide pregar o evangelho por toda parte, né? Começando por onde? Então, o evangelho deve chegar em Samaria, como está em Atos, capítulo 1, verso 8. Nós vamos encontrar, então, que o Senhor Jesus sempre tratou bem os samaritanos, como da própria mulher, que nós falamos de João 4, a mulher prostituta, Jesus tomou um copo de água das mãos dela. Então, o Senhor Jesus transformou os samaritanos em heróis e eles agora estão recusando dar hospedagem e alimentação para o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam tratando com desprezo propositado aquele que sempre amou a eles. E aí sim, aí entra. Quando eles negaram pousada, quando os samaritanos negaram pousada e comida para o Senhor Jesus, o que fez Tiago e João? O que fizeram Tiago e João? O que fizeram os filhos do trovão? Eles encheram de uma intensa ira, de uma intensa raiva, e logo, pronto, acharam a solução. Lucas 9:54 diz: Tiago e João viram para o Senhor Jesus, os dois irmãos, Tiago e João. João era mais novo que Tiago. Eles viram para o Senhor Jesus quando os samaritanos não deram pousada nem comida para o Senhor Jesus, num zelo, né, excessivo, e até parece que era uma coisa boa, né? Eles estavam defendendo o Senhor Jesus, mas estavam empregando da maneira errada. E eles oram: Senhor, Lucas 9:54, queres que mandemos, olha só, querem que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O senhor quer que a gente peça para mandar fogo do céu e acabar com essa cidade, destruída pelo fogo, porque eles não querem te receber? Ora, como eu já disse lá atrás, eles estavam passando pela mesma região, escuta bem, eles estavam passando pela mesma região de Samaria, aonde um dia, a mesma região, aonde um dia Elias havia pedido para Deus enviar fogo do céu e matar aquele grupo de 50 e depois mais um grupo de 50. Olha só. Quando eles estavam passando por ali, os samaritanos rejeitaram Jesus, não quiseram dar a ele hospedagem nem comida,
Eles lembraram de Elias, que naquele mesmo lugar que eles estavam passando, tinham pedido para Deus enviar fogo do céu, e Deus enviou fogo do céu, e 100 pessoas morreram. Os discípulos conheciam bem aquela história. Quando passaram, então, para aquela região, isso lhes veio à memória. Assim, quando Tiago e João sugeriram que Deus enviasse fogo dos céus em resposta à falta de hospitalidade dos samaritanos, provavelmente eles pensavam que estavam fazendo a coisa certa. Quando queriam matar Elias, Deus não permitiu que Elias mandasse fogo do céu para destruir aqueles homens? Por que agora que estavam rejeitando Jesus, pensaram, Tiago e João, nós não podemos fazer a mesma coisa e pedir para Deus enviar fogo do céu e matar esses samaritanos? A gente, quando Elias pediu para Deus enviar fogo dos céus, era uma outra situação. Naquele momento que o profeta Elias orou para Deus enviar fogo do céu, era uma circunstância totalmente diferente, porque naquela época em que Elias orou e Deus enviou fogo dos céus, a nação era governada por um rei, por um príncipe, por um rei perverso chamado Acabe. E no tempo de Elias, Samaria havia se transformado no centro de adoração a Baal. Então, quando Elias ora, naquele momento, para Deus enviar fogo dos céus, Elias ora para Deus enviar fogo dos céus, naquele mesmo lugar onde eles estavam passando os discípulos, porque anteriormente lá governava Acabe, um homem adorador de Baal, e Deus permitiu, em resposta ao pecado daquele povo, que a manifestação de Deus pudesse, da manifestação da ira de Deus, manifestasse através do fogo. No entanto, quando Tiago e João estão pedindo agora, anos depois, que Deus faça a mesma coisa, eles estavam errados. A motivação deles era errada. Eles demonstraram, vocês podem perceber na maneira que eles falaram, que eles demonstraram arrogância. Eles demonstraram uma certa arrogância, um tom de arrogância. Olha a pergunta que eles fizeram para o Senhor Jesus. Senhor, queres que nós, eu e João, mandemos descer fogo do céu para consumir esses samaritanos que estão te rejeitando? Olha o tom de arrogância. O Senhor quer que a gente faça? Sabe, irmão, irmã, líder de ministérios, cada um de vocês, o Senhor Jesus não quer que a gente faça nada de nós mesmos. Nada de nós mesmos. Tudo que ele quer é que a gente faça tudo pelo poder de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus. Quando existe o Senhor quer que nós mandemos descer fogo dos céus. Ele estava dizendo, nós temos poderes para mandar descer fogo do céu. Nós podemos fazer isso. Demonstram arrogância. É claro que eles não tinham poder para descer fogo do céu. Jesus Cristo é o único que tem esse poder, que poderia ter mandado descer fogo do céu, mas para destruir aquele povo, mas ele não faria isso. Tiago e João estavam atrevidamente sugerindo que Jesus Cristo desse a eles poder de descer fogo dos céus. Tiago e João estavam, com efeito, pedindo que o Senhor Jesus os capacitasse a fazer aquilo que ele próprio, que o próprio Senhor Jesus não faria. Vou repetir isso. Tiago e João, quando Jesus Cristo é rejeitado com hospedagem e alimentação em Samaria, eles querem, o Senhor quer que nós destruamos, que nós enviamos fogo do céu para destruir esse povo? Primeiro, a arrogância dele. Nós? Não somos nós. É Deus. Nós vimos em João capítulo 1, semana passada, que é necessário que Jesus cresça, que nós diminuamos. Nós não curamos ninguém, nós não libertamos ninguém. Nós temos poder para curar e libertar, mas não é nosso, é de Jesus Cristo. Quando Pedro cura o paralítico da Porta Formosa, o povo pensou que ele curou, disse, não fomos nós, não. Quem curou foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se você canta, se você prega, se você ora, se você lidera, não é porque você faz coisa. É porque Deus, o poder dele está na sua vida e ele te autorizou com poder e autoridade a fazer isso. Nós, disse Pedro, disse João e Elias, nós não, é Deus. Além disso, a missão de Jesus Cristo era diferente da missão de Elias, entendamos isso, hein? Se Elias orou para Deus mandar fogo do céu, porque era a missão dele, de profeta, de levar juízo.
Mas a missão de Jesus era diferente de Elias. Por isso, Tiago e João não tinham direito de destruir ninguém, não tinham direito de matar ninguém, não tinham direito de usar o zelo excessivo para destruir as pessoas. Por que não? Porque o Senhor Jesus não estava com a missão de Elias de julgamento. A missão de Elias era de julgamento. A missão do profeta é de julgamento. Jesus Cristo estava com a outra missão. Ele não havia vindo para destruir. Ele havia vindo para salvar vidas. Vamos ver isso rapidamente na Bíblia. A resposta, quando o Senhor Jesus, quando os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, os intensivos, aqueles que queriam resolver as coisas com a força, na maneira deles, eles pedem, Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo dos céus para destruir? Olha como Jesus repreendeu eles. O Senhor Jesus vira para eles e diz, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu não vim destruir, eu vim salvar. O Senhor Jesus veio com missão de resgate e não de julgamento. Elias e os profetas, missão de julgamento. Jesus Cristo com a missão de salvação. Ele veio resgatar. Ele mesmo declara, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para resgatar a muitos. Mateus 20, 28. E outro trecho ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que o Senhor Jesus, primeiro, não permitiu descer fogo do céu? Porque Tiago e João não tinham esse poder. E segundo, porque ele veio salvar o perdido. Ele veio resgatar o perdido. Ele não veio julgar, ele veio salvar. João 3,17. E ele acrescenta, o próprio Senhor Jesus disse, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí o Senhor Jesus acrescenta, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então hoje, enquanto eu falo com você, e quando Jesus Cristo aqui esteve, ele não veio destruir, ele veio salvar. Ele não veio condenar, ele veio libertar. Ele não veio mandar para o inferno, ele veio chamar para que a humanidade possa ir para o céu. Mas é claro que vai chegar um dia em que Jesus Cristo voltará, não mais para salvar, e sim para julgar. Ele mesmo deixa isso claro. As Escrituras dizem que um dia ele virá, manifestado dos céus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos que não conhecem a Deus e contra todos que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje, disse Jesus, eu vim salvar, mas chegará um dia que eu virei em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem ao evangelho. E essas pessoas sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e banidos da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 1, 7, 9. Então, ele não permitiu que Tiago e João enviassem fogo do céu, porque, primeiro, eles não tinham esse poder. Segundo, porque, naquele momento, Jesus Cristo, como hoje, ele não veio destruir, ele veio salvar. Ele não veio mandar para o inferno, ele veio convidar para ir para o céu. Mas vai chegar um dia em que ele vai vir realmente para penalizar, ele virá para destruir. Porque a Bíblia Sagrada diz que há um tempo determinado para todo o propósito. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que eu e você temos o direito de passarmos pela salvação para que a gente não caia na condenação. E então, resumindo essa parte, o Senhor Jesus não condenou Elias naquela época pelo que ele fez, porque Elias, o que ele fez foi para a glória de Deus e pela permissão categórica de Deus. O fogo de Elias foi uma expressão da ira de Deus, não de Elias. Você lembra? Vou repetir. O fogo que Elias orou e Deus enviou para matar 100 homens não foi a expressão da ira de Elias, mas a expressão da ira de Deus em um julgamento merecido por causa da idolatria. Pode ter sido rigoroso, mas Deus estava condenando o regime maligno
totalitário e perseguidor de Acabe. E então aquilo exigiu medidas extremas de julgamento. Veja a diferença. Elias não pediu para Deus mandar fogo do céu, não era a ira dele, era a ira de Deus. Agora, Tiago e João estavam expressando a ira deles. O Senhor quer que a gente manda fogo dos céus? Jesus Cristo, não. Eu vim para salvar e não para destruir. Na época de Elias, na época do profeta, Israel era governado por um rei ímpio, um homem perseguidor, um homem que perseguia a igreja, perseguia os profetas, era um governo maligno, e Deus exigiu que a expressão da ira dele se manifestasse em resposta à oração de Elias com fogo. Pois bem, o exemplo de Jesus Cristo ensinou a Tiago que a bondade e a misericórdia são virtudes a serem cultivadas muito mais do que a justiça. Eu vou repetir. O exemplo de Jesus Cristo, ensinado a Tiago, que nós, como cristãos, devemos usar a bondade amorosa e a misericórdia, que nós devemos cultivar a bondade amorosa e a misericórdia muito mais do que o zelo fervoroso de destruir alguém. Olha só, presta atenção. Ao invés de Jesus Cristo aceitar a proposta de Tiago e João de destruir os samaritanos, ao invés disso, o que o Senhor Jesus disse? Lucas 9:50, a Bíblia relata. E eles seguiram para outra aldeia. Então tá bom, nós não vamos ficar aqui na Samaria, nós vamos para outro lugar. Briga para quê? O Senhor não quer que nós venhamos brigar, o Senhor não quer que a gente venha discutir, o Senhor não quer que a gente fique criando guerra dentro da igreja, não quer que a gente crie guerra com os ímpios, não quer que a gente crie guerra com ninguém. Senhor Jesus, meus filhos, não vamos ficar aqui então, não, vamos para outro lugar. Lucas 9:50 diz: eles seguiram para outro lugar, quando não receberam eles, não receberam eles em Samaria. Simplesmente encontraram outro lugar para dormir. E um dia o evangelho chegou àquele lugar que Tiago e João queriam destruir com fogo. Atos capítulo 8 relata isso. Um dia o evangelho chegou naquela cidade onde Tiago e João queriam destruir com fogo, porque um dia eles não receberam Jesus para acomodar, para dormir, para se alimentar ali. E a Bíblia diz em Atos 8:6 que um dia multidões, o texto usado pela Bíblia em Atos 8:6-8 é esse, multidões se converteram a Cristo, sem dúvida alguma. Muitos dos que foram salvos pela pregação de Filipe ali em Samaria eram algumas das mesmas pessoas que um dia o Senhor Jesus poupou quando Tiago queria queimá-las vivas. Você entende? As mesmas pessoas que um dia Tiago orou para Deus queimá-las vivas, incinerá-las, agora, anos depois, o diácono Filipe desce para lá e multidões se rendem a Cristo. João 8:6. Você está vendo? Não é a ira, é a justiça. Mas não é a justiça desenfreada, é a justiça bondosa da manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E agora nós vamos para o último ponto da vida de Tiago. Por quê? Nós estamos falando por que ele era intenso, por que ele era conhecido como filho do trovão. Ele e João eram conhecidos como filhos do trovão. Nós falamos porque eles eram fervorosos, intensos, zelosos, mas insensíveis. Ele queria matar uma multidão, uma cidade inteira, porque eles não quiseram dar comida para eles e nem lugar para dormir. Mas nós vamos ver também que, além de serem fervorosos, intensos, insensíveis, Tiago e João, e hoje falando apenas de Tiago, eles eram ambiciosos e demasiadamente confiantes. Olha que coisa, hein? O Senhor repreendeu o fervor intenso deles, o Senhor condenou a insensibilidade deles. Olha, como é que vocês querem destruir vidas que eu quero salvar? Como é que vocês odeiam quem eu amo? Como é que nós, como cristãos, podemos odiar quem Jesus ama? Como podemos odiar quem nos faz o mal quando Jesus Cristo as ama? E não as querem destruídas, querem salvas. O Senhor Jesus condenou a insensibilidade deles e condena a minha e a sua.
devemos amar quem Jesus ama, cuidar de quem Jesus Cristo cuida. Mas também, além disso, eles tinham outro pecado, eles eram ambiciosos e demasiadamente confiantes. Nesse caso que nós vamos abordar, e será o último de hoje, Tiago e João se envolveram em uma tentativa dissimulada de alcançar uma posição mais elevada do que os outros apóstolos. Tiago e João se achavam no direito que eles eram maiores do que os outros apóstolos. Não tem pessoas assim na igreja que acham que são melhores do que as outras? Se o pastor ou se alguém não der oportunidade, diz que vai ser da igreja, ele acha que ele tem que liderar, ele acha que ele é o rei da cocada na igreja, né? E se o pastor não cita o nome dele, se alguém não cumprimenta ele, já fica logo triste. Ele sempre quer ser o primeiro, ele sempre quer estar na frente. E assim era Tiago e João, e assim era Tiago, sabe? E então, para esse desejo deles, essa ambição deles, eles usam a mãe deles para fazer um pedido ao Senhor Jesus. E qual foi o pedido? E qual foi o pedido? Em verdade vos digo. É interessante que a mãe antes de eu fazer esse relato, a mãe de Tiago e João andavam com eles, eu não sei a razão, talvez porque tinham muito dinheiro para ficar ali perto dos filhos, para cuidar dos filhos, as razões eu não sei. Eu sei que ela estava sempre aonde estava o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus um dia havia ensinado para eles a respeito de que num dia na regeneração, todos os 12 apóstolos assentariam em 12 tronos com ele, deles. E aquilo deve ter ficado na mente de Tiago e João. A promessa dos tronos no futuro chamou, então, a atenção de Tiago e João. E assim, então, eles decidiram usar a mãe deles, Maria Salomé, para que ela pedisse a Jesus Cristo que, na regeneração, eles fossem os lugares de destaque. E provavelmente a criação da mãe de Tiago e João deve ter sido essa, né, de ensinar eles a serem ambiciosos, excessivos, o que nenhuma mãe, nenhum pai pode ensinar seus filhos, né? Eles já estavam no ciclo mais íntimo de Jesus, já tinham visto Jesus ressuscitar pessoas, já tinham visto Jesus se transfigurar diante deles, já tinham conversado pessoalmente com o Senhor Jesus, já tinham visto Jesus andar sobre as águas do mar. Eles conheciam tanto do amor de Deus, já tinham tudo o que eles precisavam, e eles ainda queriam ser maiores do que os outros? Ora, ora, ora. Eles queriam ser mais honrados que os demais, eles queriam ter mais destaque que os demais. Então, obviamente que isso Jesus Cristo não ia aceitar na vida deles. E o Senhor Jesus, a resposta do Senhor Jesus, quando a mãe deles pergunta: Senhor, meus filhos, Tiago e João podem sentar uma à tua direita e a outra à sua esquerda? O Senhor Jesus vira para eles e pergunta: Vocês podem beber? Vocês podem beber o cálice que eu estou a beber? Vocês podem beber o cálice que eu estou a beber? Quando Salomé pede para o Senhor Jesus: Senhor, deixa que meus filhos, Tiago senta à direita e João senta à esquerda, que os meus filhos, um senta à direita e outro à esquerda, o Senhor Jesus vira para eles e pergunta: Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Porque apesar de Jesus Cristo ter explicado que ele morreria numa cruz, claramente, quando Jesus Cristo estava perguntando: Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Ele estava falando: Vocês podem morrer como eu vou morrer? Mas naquele momento eles disseram: Nós podemos, mas eles não tinham noção exata do que eles estavam pedindo, do que eles estavam falando. Quando o Senhor Jesus pergunta: Vocês querem sentar uma à direita e uma à esquerda, não é isso? Mas vocês podem beber o cálice que estou para beber? Na realidade, o Senhor Jesus estava falando: Olha, vocês podem morrer como eu vou morrer? Vocês darão sua vida também por alguém? Ora, então, naquela confiança exagerada, naquela autoconfiança que Tiago e João tinham, essa ambição desnecessária, disseram para o Senhor Jesus: Senhor, nós podemos beber o cálice que o Senhor vai beber. Estavam rogando por honra e posição de destaque. Mas o próprio Senhor Jesus vira para eles e diz o seguinte: assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim concedê-lo, mas tão somente o meu Pai pode decidir quem vai sentar-se à minha direita e à minha esquerda. João 20, 23. Então, meu amado irmão, minha irmã,
Não queira honra e posições. É Deus que nos coloca nas posições que nós estamos. Hebreus 5:4, ninguém toma para si essa honra, senão quem é chamado por Deus, como foi Arão. Mas Jesus Cristo disse, eu não garanto que vocês vão sentar à minha direita e à minha esquerda, mas eu garanto, vocês vão beber do cálice que eu vou beber. É claro que eles não tinham tido a capacidade de calcular que eles estavam dizendo, Senhor, nós vamos morrer também pelo teu nome. A ambição, a ambição de Tiago e João gerou outros conflitos entre os apóstolos, que não vou falar sobre isso aqui agora, fica para um outro momento. Eles queriam tronos porque eles achavam que eles mereciam esses tronos, o que gerou muita discussão entre eles. Mas porque hoje é o Dia das Mães, eu não quero estender muito a nossa reflexão de hoje. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: Tiago desejava uma coroa, mas o Senhor Jesus lhe deu um cálice de sofrimento. Tiago desejava poder, Jesus Cristo lhe deu a serventia. Tiago desejava um lugar de proeminência, de honra, Jesus Cristo deu-lhe um túmulo, uma sepultura. Ele queria um lugar de honra, Jesus lhe deu uma sepultura. Tiago desejava domínio, Jesus Cristo lhe deu uma espada para sua execução. Ele queria um trono e recebeu uma espada que causou a sua morte. 14 anos depois disso, depois desse incidente, que ele pediu para sentar, a mãe dele pediu para sentar a mão direita e esquerda, que ele disse, nós podemos beber o cálice. 14 anos depois que ele disse, nós vamos beber esse cálice, Tiago foi o primeiro dos 12 a ser morto por causa da sua fé, por uma espada. Está lá escrito na Bíblia Sagrada, em Atos 12. Ele não pediu para morrer por uma espada ele morreu. Mas assentar-se à direita ou à esquerda não compete a nós. O fim da história de Tiago, do ponto de vista humano, encontra-se registrado em Atos 12. Foi a única vez que Tiago é mencionado isoladamente. E a Bíblia diz em Atos 12, 1-3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo se ele se agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Só que Pedro, nós vimos na história, em Atos 12, ele foi liberto da prisão de um modo sobrenatural. Mas Tiago foi morto pela espada. Herodes determinou que o modo de Tiago ser executado seria exatamente por uma espada, provavelmente cortando a cabeça de Tiago. É bom lembrar que não foi o mesmo Herodes que matou João Batista. O Herodes que matou João Batista foi um, que é o Antipas, e o que matou Tiago foi outro, que é o Herodes Agripa I. Foi aquele mesmo Herodes que ele morreu mais tarde, comido pelos bichos, porque ele não deu glórias a Deus, como a Bíblia diz em Atos 12, 19. Então, no entanto, Tiago, que pediu para ser o primeiro, ele foi sim o primeiro, mas o primeiro a ser morto de uma forma, como eu já disse, cortado pela cabeça. Evidentemente, Tiago ainda continuou sendo intenso, mas agora com o zelo controlado. A intensidade de Tiago ao final da sua vida agora era controlada pelo Espírito Santo. Tinha sido um instrumento tão poderoso na evangelização, tão intenso na pregação do evangelho, que ele despertou a fúria de Herodes, que mandou matá-lo. Ele agora era intenso, mas controlado pelo Espírito Santo de Deus. Fica claro que Tiago encontrava-se exatamente na posição que um dia ele desejou de beber o cálice, onde Cristo havia treinado ele para estar. Tiago estava na linha de frente, pregando o evangelho, e a igreja avançava. E para parar a igreja, cortaram a cabeça de Tiago. Ele literalmente deu a vida em favor da evangelização. Esse filho do trovão, Tiago, havia sido ensinado por Jesus Cristo, recebido o poder do Espírito Santo, sido transformado num homem agora, ao final da sua vida, com zelo e ambição temperadas pelo Espírito Santo de Deus para propagar o Evangelho. Mas ao final da sua vida, ainda corajoso, zeloso e comprometido com a verdade, ele havia aprendido agora a usar esse zelo da maneira certa para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe,
A única maneira que Herodes teve para deter a igreja foi matando Tiago. Mas Tiago foi morto, decapitado, aí a igreja não parou. Tiago bebeu o cálice que ele disse que beberia, quando Jesus pergunta a ele se ele podia beber o cálice, e ele bebeu. A vida de Tiago foi curta, porém a sua influência permanece até os dias de hoje. A história e não a Bíblia, registra que o testemunho de Tiago deu frutos até no momento da sua morte. Eusébio, aquele historiador que eu disse da igreja primitiva, o homem que mais estudou sobre a igreja primitiva, transmite para nós o relato da morte de Tiago, apresentado por Alexandre de Alexandria. Clemente diz que quando Tiago estava sendo levado ao tribunal, e ele mesmo assim testemunhou, o homem, o soldado que estava levando ele, confessou também Jesus Cristo como Senhor da sua vida. O soldado que estava levando para o tribunal ouviu dele, de Tiago, o testemunho, foi tocado pelo testemunho que ele deu, confessou que ele próprio, aquele soldado que estava levando Tiago, era também um cristão. Estava levando Tiago para ser executado pela morte, um irmão dele, que havia se convertido pelo testemunho de Tiago. Enquanto o soldado levava Tiago para ser crucificado, aquele irmão que estava levando ele para a morte implorou a Tiago para que pudesse perdoá-lo. Aí conta Clemente que depois de refletir por um instante, Tiago olha para aquele que vai executá-lo, que havia se convertido, e diz: a paz seja contigo. E o beijou. E os dois foram, então, decapitados ao mesmo tempo pela fé em Jesus Cristo. Mesmo sendo levado para a crucificação, ele ganha uma vida, ainda que os dois, logo em seguida, tenham sido mortos. Assim, no final, Tiago havia aprendido a ser mais parecido com André, levar pessoas para Cristo, ao invés de tentar incinerá-la com um zelo errado. Tiago é o tipo de pessoa intensa e zelosa. É aquele soldado na linha de frente que eu e você devemos ser. Forte, sim. Corajoso, sim. Mas a nossa missão tem que ser em ganhar almas para Cristo. Tem que ser estar na linha de frente do combate, tem que ser temperado com a sensibilidade da graça de Deus. Em algum ponto, ao longo do caminho, Tiago e eu e você precisamos aprender a controlar a nossa raiva, refrear a nossa língua, redirecionar o nosso zelo, eliminar, tirar da nossa vida toda a sede de vingança e perder toda a ambição egoísta do nosso coração. O zelo nosso tem que ser controlado pelo amor. O amor, a temperança, o domínio próprio é o fruto, parte do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, entregue sua vida, o seu zelo, entregue quem você é ao Espírito Santo de Deus, porque se ele transformou Pedro, se ele transformou André, se ele transformou Tiago, ele vai transformar você e você será um grande ganhador de almas para Cristo. Encerro aqui para dizer: ninguém, nem para Jesus, com Jesus Cristo, nem um pau que nasceu torto pode continuar torto, tem que se endireitar. Não podemos usar a ira, temos que usar o amor. Refrear a língua, redirecionar o zelo, tirar toda a sede de vingança, perder todo o desejo de ambição que não honra o nome de Deus. Assim terminamos Tiago hoje. Semana que vem falaremos sobre João. Não vou nem perguntar mais nada. E alguém pergunta: qual é a missão da semana? A missão da semana é controle a raiva. A missão da semana é refreie a língua. A missão da semana é redirecione o zelo. A missão da semana é tira todo o desejo de vingança do seu coração. A missão da semana é tira toda a missão egoísta do seu coração e sirva tão somente ao Senhor Jesus. Feliz Dia das Mães, Deus te abençoe, tenha um bom domingo. Hoje não vou nem perguntar se alguém quer falar alguma coisa. Até daqui a pouco nos cultos, hein? Todo mundo até lá. Um grande abraço, domingo eu quero ver vocês por aqui. Amém. Paz do Senhor.
Amém. Bom dia a todos. Pai do Senhor Jesus. Feliz Dia das Mães para todas as mães do grupo. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor. A todos, feliz dia das Senhor, mães. gente, feliz Dia das Mães. Bom dia. Um abraço. Amém. Pai do Senhor. Amém. E das mães para todas as Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia e feliz Dia das Mães para todos. Todas as mães. Todas as mães. Feliz Dia das Mães para todos. Pai. Amém. Pai do Senhor, nova. Senhor, apóstolo. Graças a Deus, Jesus. Bianca. Senhor. Coisa linda.